Olá pessoal, hoje a gente começa um novo conteúdo da disciplina de programação, estrutura de repetição. Como eu sempre gosto de começar, eu gosto de trazer um problema para a gente discutir e até sentir a necessidade da utilização daquela estrutura, daquele conceito. Imagine que você foi contratado para criar padrões geométricos para papéis de paredes, certo? De parede. E terá que escrever um algoritmo para desenhar o seguinte padrão, né? Um papel de parede bem michuruca, mas para simplificar, seria mais ou menos utilizar um algoritmo para desenhar o seguinte padrão. Certo? Se fosse para desenhar isso da forma como eu ensinei até agora, né? Sem utilizar nenhuma estrutura de repetição, nada que automatizasse o processo, imagina a quantidade de linhas que você precisa para desenhar essas 3 linhas por 3 colunas, onde cada elemento célula, né, tem 2 elementos, que é um círculo e um quadrado, onde eu estou alterando a cor, né, de cada um desses elementos. Então eu tenho 4 linhas, né, um fio e um rect, um fio e um elipse, para cada uma dessas estruturas. Então 36 linhas, que são 9, e mais a configuração de tirar o stroke, size, o rect mode eu estou colocando o quadrado para ser centro, enfim, olha a quantidade de elementos que eu precisei fazer, né, escrever e calcular. Eu tive que calcular cada uma das posições do círculo, do quadrado, né? Então cada um no x, o y, dividindo cada uma dessas posições. Então dá muito trabalho, né, de criar uma estrutura como essa. Imagina agora uma 5x5, né, que são 105 linhas de código. É inviável você escrever isso tudo na mão, né? Imagina que você precisa criar uma imagem perfeita. Papel de parede, para quem não sabe, a imagem, a impressão, ela é quase perfeita, onde que você pega 2 folhas de papel, 2 rolos, por isso tem até o número do lote, para você, quando você encostar uma folha na outra, as emendas estarem perfeitas, né, sem irregularidades. Então, para ser impresso, geralmente tem um rolo, possui 50 centímetros por 10 metros, então mais ou menos 5 metros quadrados. Então é uma imagem muito grande. Então imagina que você tem que criar essa imagem. Eu não sei exatamente como é que é feito hoje, provavelmente utilizando uma ferramenta de edição vetorial, mas o arquivo ia ficar muito grande e você tem que fazer esse arquivo de uma forma automatizada para que não fique nenhuma irregularidade em espaçamento entre os objetos, para que quando você for imprimir uma nova folha, não haver problema nas emendas, né, nesse papel de parede. Enfim, então com estrutura de repetição você poderá criar uma imagem de qualquer tamanho com pouco mais de 10 linhas de código. Tá vendo esse exemplo aqui, ó? Esse aqui de 5x5 ficou 105 linhas de código. Esse daqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10 por 10, então são 100 elementos. Cada elemento desses tem são 4 comandos, então seria 400 linhas de código. Então essas 400 linhas de código poderiam ser reduzidas, utilizando a repetição, para 10 linhas, né? Isso, na verdade, para qualquer tamanho. Então eu poderia fazer uma imagem de 50 centímetros por 10 metros, né? E ela ficaria perfeita, porque ela foi computacionalmente calculada, matematicamente perfeita, não teria nenhum espaçamento extra. Talvez o problema seria na impressora, na forma como a impressora imprime, já que ela imprime por folha, né? Então se o deslocamento, né, do rolo teria que ser perfeito também, para não haver problema da impressão. Enfim, então essa é a ideia. Então é simplificar o processo, né, desses padrões, né, a gente vai reconhecer que existe um padrão no desenho desses elementos e a gente tem que simplificar esse padrão através de uma automatização, uma sistematização da criação desses elementos. Bom, claro que eu não vou pedir para vocês fazerem logo uma estrutura como essa, vamos começar com algo mais simples, certo? Então desenhar 10 círculos lado a lado, certo? Então a gente fosse fazer isso de uma forma normal, né, ou seja, sem estrutura de repetição, eu botaria aqui uma tela de 550 por 100 pixels de altura, 550 de largura, e eu estaria desenhando as 10 elipses. Vejam que a largura e a altura não mudam, são iguais, porque os círculos são tamanhos iguais, dimensão é igual para todos os círculos. O Y é igual para todos os círculos, está na mesma altura.
mas o x muda. Então a gente percebe que tem 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Então o x que está sendo alterado seguindo um certo padrão, certo? Então a ideia é usar esse padrão que se repete, né, por isso que é um padrão, né, para criar uma estrutura de repetição que vai aproveitar esse padrão e vai automatizar o processo de criação disso daqui em 2, 3 linhas de código. Se eu pedisse para desenhar 100 círculos, imagine calcular a posição de cada uma deles na tela, né? Imagine você fazer 100 círculos, calcular todas as posições. Aqui eu estou fazendo de 10, imagine calcular de 100. É óbvio que é fácil, é só incrementar de 50 por 50, mas se eu colocar linhas e colunas, aí fica um pouco mais complicado de calcular esses valores. Existe algum padrão de repetição no código abaixo, como eu já falei, né? A dimensão não muda, o y também não muda, e o que muda é a variação de 50 pixels entre o centro do círculo. E esse é um ponto interessante, certo? Então é o centro do círculo que está sendo alterado aqui, né? A variação de cada um dos círculos, de 50 pixels de um para o outro. E o x é incrementado de 50 pixels. Será que existe uma forma de automatizar esse processo, uma forma de definir quantas vezes a instrução elipse será repetida só incrementando o valor de x? Sim, a estrutura de repetição, a primeira delas, então nós vamos ver 3 estruturas de repetição. Na verdade foram 4, né? Porque o próprio draw é uma estrutura de repetição, é uma forma de você repetir. Nós estamos vendo nossa segunda estrutura de repetição, basicamente, mas sim, formalmente, teoricamente, o for é a primeira. Eu tenho um exemplo de algoritmo que lista os números inteiros de 1 a 10 em pseudocódigo. Eu vou começar bem devagar, mostrando todas as características da estrutura de repetição certo? Só para poder escrever números na tela, né? Sem desenhar, sem tirar toda a complexidade da parte de desenho fora desse momento. Então é só para escrever número na tela para a gente entender como é que funciona a estrutura de repetição. Então, essa é a característica da estrutura de repetição. Vou passar aqui, já esmiuça, detalha os componentes da repetição. Perceba a economia de linhas de código, né? Com esse laço, nós conseguimos especificar em uma única linha todas as informações necessárias para a repetição de ações. Então, eu poderia aqui, por exemplo, colocar elipse aqui, desenhar as 10 elipses em praticamente uma única linha de código, porque eu estou repetindo. Então, tanto faz eu botar aqui 10, ou 100, ou 200, ou 500 elipses, eu poderia desenhar com a mesma quantidade de linhas de código. Então, o tamanho, utilizando essa repetição, não altera para a quantidade de elementos que serão desenhados, porque realmente está sistematizando, está automatizando esse processo. Bom, agora vamos olhar com calma a estrutura. A estrutura é conhecida como uma estrutura de repetição com número fixo, certo? Você sabe exatamente quantos passos essa estrutura vai ser executada. Então, para ir de 1 até 10, são 10 passos. Passo 1, faça. O que é o passo 1? É um incremento. Eu vou falar um pouco sobre isso daí. Então, o comando toma a variável i. Você percebe que tem uma variávelzinha que é conhecida como contadora, né? O contador do laço de repetição. Essa variávelzinha i, ela vai variar de 1 até 10, certo? E o comando dentro do laço será executado cada vez que esse i assumir um de cada um dos 10 valores. Então, esse i ele vai sendo incrementado, ele vai contando quantas vezes está sendo repetido aquele laço, certo? Ele vai começar com, nesse caso, 1, depois ele passa para 2, depois passa para 3, tá, até ele chegar ao limite, né? E sair do laço, finalizar aquele laço e continuar o algoritmo normalmente. Bom, e esse tal passo 1, que significa? É a parte do comando que vai informar que maneira a variável vai ser modificada a cada passada do laço. Então, aqui está sendo incrementado de 1 em 1, mas eu poderia incrementar de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5. Eu poderia aumentar esse passo quantas vezes eu quiser. A variável será incrementada de uma única unidade, certo? Para cada passada do laço. Por exemplo, se fosse para listar os números inteiros pares de 1 a 10, como é que seria? Se eu quero só mostrar os números pares. Como 1 não é par e ele quer de 1 a 10, então eu vou começar a partir de 2. Então vai ser de 2 até 10. E o passo vai ser passo 2. Né? O incremento que vai estar passando aqui vai ser 2. Então, quantas vezes esse laço será executado? 5 vezes. 2, 4, 6, 8 e 10. Né?
Então ele vai escrever os números pares de 1 até 10 com esse código aqui, pseudocódigo. Como é que seria esse código em PROSIN? Calma, daqui a pouco eu mostro para vocês como é que seria esse mesmo código em PROSIN. Neste exemplo, a variável i vai assumir o valor 2 na primeira vez e vai ser incrementado de 2 unidades a cada passada. Assim, a variável i vai assumir os valores 2, 4, 6, 8, 10 e 12. 12? Por que 12, professor? Sim, a variável i vai assumir o valor de 12, mas o laço não será executado. Essa variável, lembra que é um contador. Ela vai contar quantas vezes essa estrutura de repetição vai ser executada. Então, o que ela vai chegar? Quando chegar em 12, ela vai ver. Variável i é até 10? Não, não é. Então, ela não entra, mas ela chega o valor de 12. Tanto que você imprimir o valor de fora desse para, ele vai estar com o valor de 12, porque ele incrementou para 12, estourou o limite do para, ele sai do para, mas ele fica com o valor de 12. E no caso anterior, que era 10, essa variável i sairia com o valor de 11, né, que é o incremento, se incrementou, extrapolou o limite e ela sai com aquele limite extrapolado, mas ela não executa o que está dentro da estrutura de repetição. É importante falar isso porque em alguns casos você pode achar que esse i, porque você está usando o variável i que é inteiro i, está com valor de 10 e não está. Ele está sempre com valor, ele sai daqui sempre com valor a mais, é o valor que estourou aquele limite da repetição. A variável vai assumir o valor de 2 na primeira, assim já falei. Então, podemos esmiuçar esse laço da seguinte forma. Ele usa uma variável contadora, como já falei, ele dá um valor inicial a essa variável, certo? Ele modifica o valor dessa variável a cada passada do laço e ele verifica se ainda pode continuar o laço. Então, são três partes, né? Tem o contador, que é iniciado a partir de um valor, verifica com a condição, que é o limite, e a atualização. Certo? Então, tem até essa ilustração aqui, que eu, na verdade, herdei do material da professora Mara. Certo? Toda vez que vocês viram o Zac Efron aqui, novinho desse jeito aqui, vocês vão lembrar que foi utilizado para aprender uma repetição. Então, para i de 1, certo? É a inicialização da variável, o i, e está começando com 1. O teste, a condição de parada é até 10, certo? E aqui a atualização da variável, como ela está sendo incrementada, passo 1. E aí ele vai executar alguma coisa aqui dentro deste para. E o laço o laço para tem representação em fluxograma? Tem sim. Algumas vezes eu vou mostrar um fluxograma e ele funciona desta forma. Ele vai inicializar, está aqui a mesma estrutura, a inicialização da variável, o teste de parada e a atualização. Então, a estrutura de repetição para, tanto faz ser no fluxograma, tanto faz ser na linguagem C, no Java, no C++, no PROSIN, ela tem essa característica, essa estrutura, uma inicialização, um teste de parada e uma atualização. Então ela vai ficar aqui num loop, ó. Ele fica, enquanto isso que for verdadeiro, ou seja, se for menor do que 10, ele fica aqui num loop. Quando essa condição não for mais verdadeira, ele vai sair do loop. Né? Isso aqui, esse fluxograma aqui é equivalente a esse pseudocódigo aqui. Mas, professor, ali em cima está i menor que 10 e ali embaixo é i até 9. Não está errado? Não, não está, porque ali é i menor do que 10. Então, ele vai parar quando o i for igual a 9, certo? Então, é a mesma coisa dizer que o i vai de 1 até 9. Quando o i for igual a 10, ele encerra, ele não inicializa, ele não entra. Então, ele não considera o 10. É a mesma coisa ter colocado aqui também um i menor ou igual a 9. Também serviria da mesma forma. Né? No fluxograma, ele vê que toda a estrutura base do laço fica descrito em um bloco, a excelente condição da variável i e até 9 equivale à condição de menor do que 10 ou i menor ou igual a 9. No fluxograma, o algoritmo sairá de um laço quando a condição testada i menor do que 10 resultar em falso. E no próximo, como ele fica a estrutura de repetição para? Ele é um pouco mais enxuto, limpo, né, assim, em termos de representação, do que em pseudocódigo. Ele tenta simplificar um pouco a sintaxe da linguagem. Então, eu tenho aqui a minha variável contadora, int i, certo? Que está sendo declarada aqui fora do meu for. Essa variável vai começar com 1. Eu vou testar se ele é menor do que ou igual a 10.
E se for, ele vai executar aqui dentro, incrementando sempre de 1 em 1. Então, está vendo aqui o resultado. Um print ln vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele rodou 10 vezes esse valor, imprimindo o valor de i, ou seja, o i está sendo incrementado a toda vez que o for o laço for executado. É bem simples, né? Bom, vamos entender um pouco da sintaxe, né? No for da sintaxe tem a inicialização, que eu já falei, a condição, que é essa no meio, e a atualização. Então, eu posso ter vários comandos, aqui tem um só, mas eu posso ter vários comandos que estão inicializados entre chaves. Bom, primeira coisa, não esquecer dos parênteses que identificam as estruturas da repetição, né? A inicialização, o teste da condição e a atualização. Certificar entre parênteses. Outra coisa, o ponto e vírgula, que cada uma dessas instruções aqui, como se fosse um comando. Ele está inicializando, ele está fazendo um teste, e aqui ele está atualizando, como se fosse 3 comandos aqui no cabeçalho do for, certo? Então ele tem é como se fosse comandos, então por isso que ele tem um ponto e vírgula aqui. E não esquecer, não botar o ponto e vírgula aqui no final, não precisa, certo? Então, no i igual a i mais 1, ponto e vírgula, não bote, porque ele vai dar um erro, certo? Pode ser como fosse comandos, mas isso aqui é para poder separar o que é inicialização, o que é a expressão de parada e o que é a atualização. O ponto e vírgula dentro dos comandos que estão dentro do for precisa ter, que são vários comandos, né? Se mantém natural. A palavrinha for ela vai aparecer em verde aqui, ó, que ela é reconhecida pela linguagem, assim como if, certo? Então ele tem que ser em minúsculo, assim como if também, desta forma. Se tiver mais de um comando, tem que estar entre chaves, certo? Então está aqui as chaves, ó, print o número aí ele está sem o ln, o resultado final vai ficar, o número é 1, 2, o número é 3, o número é 4, o número é 5. Ele vai juntar esses dois aqui, ok? Então essa é uma forma de representar vários comandos dentro de uma repetição, de um for. Mas se dentro do laço tivermos apenas um comando, o uso de chaves é opcional. Assim como se também, a gente já viu, se eu quiser colocar chaves, eu boto, se eu não quiser botar, nesse caso aqui, por exemplo, esse exemplo aqui funciona normalmente sem as chaves. Por quê? Porque só tem um comando, então o próximo, ele vai saber que o próximo comando após o for pertence a ele. Tanto que você botar Ctrl T, ele vai jogar aqui o print ln com espaçamento aqui para dizer que esse comando pertence a esse for. Bom, a declaração do tipo da variável pode ser feita dentro do for. Certo? Aliás, é bem comum desta forma, pois é mais simples. Então, ao invés de eu colocar a declaração da variável aqui fora, int i, eu já posso colocar aqui direto. Certo? Qual a diferença de uma para outra? Questão de scope, a gente vai discutir isso na parte de funções. Né? Essa variável i só será vista aqui dentro deste for, só poderá ser acessada aqui dentro desse for. Nesse caso não, ela poderá ser acessada em qualquer momento do meu código se eu colocar como variável global, fora do for. Mas nesse caso vai ser variável local, ela pertence, esse computador pertence a esse for, mas é muito comum que seja assim. Geralmente eu tenho uma variável contadora que só pode ser utilizada dentro deste for. Né? Ou seja, aqui nas instruções aqui internas, porque é o computador do meu for. Então é até melhor você não use assim para acontecer de não haver algum tipo de interferência na variável, que é muito difícil, já que você está inicializando aqui fora, mas questão de boa prática, geralmente se usa desta forma, declarando o contador, a variável contadora aqui dentro do próprio for. Como eu falei, é como se aqui fosse uma instrução. Certo? Como se fosse, não, é uma instrução. É tanto que eu posso declarar a variável, posso atribuir ao valor da variável, posso fazer o teste, posso incrementar. Bom, vocês vão ver muito essa expressão aqui também, ó, i mais mais, ó. O que é isso? É a mesma coisa desse i é igual a i mais 1. Certo? Também é muito comum encontrar essa expressão i mais mais, que é a simplificação da expressão i é igual a i mais 1 em muitas linguagens de programação. Se você procurar tutoriais na internet ou na documentação, no próprio Pro, você vai ver muito a estrutura do for com esse i mais mais aqui no final. É uma simplificação. Ao invés de botar i é igual a i mais 1, eu boto i mais mais. Então já matei aí duas letras. Então é só para a gente simplificar, questão de simplificação. Muitas linguagens utilizam essa expressão.
E existem outros também, além dessa, né? Então tem o mais, que é a mesma coisa, ser variável igual a variável mais 1. Tem o menos, que é variável igual a variável menos 1. Tem um mais igual, que é a mesma coisa dizer que é variável, é igual a variável, o valor que está lá, mais um novo valor, certo? Então é como se eu estivesse suprimindo, escondendo essa alteração, ela altera o próprio valor. Então, geralmente quando isso acontece, então, tipo, variável é igual a variável mais 1, ela está pegando o valor que está lá guardado e está somando mais 1. Aqui está pegando o valor que está lá guardado e subtraindo de 1. E aqui está pegando o valor que está lá e somando 1.205 a ele. E aqui, multiplicação igual, está pegando o valor que está lá e está multiplicando por 12. E aqui está pegando o valor que está lá e dividindo por 3. E aqui está pegando o valor que está lá e dividindo por outra variável. Então, é uma forma de simplificar. Ao invés de estar repetindo o valor da variável, eu simplesmente uso essa forma para uma forma de simplificar. Então, muitas linguagens utilizam esse tipo de simplificação, C++, Java, Python, a maioria das linguagens, C#, dispõe de notação para operadores de incremento, decremento de variável, seguindo o padrão abaixo, e a escolha de cada um escrever a atualização da variável de controle na notação longa ou na notação alternativa. Vai funcionar da mesma forma. Então, tanto faz se você vai escrever desta forma. Eu até aconselho que vocês usem desta forma mais extensa, quem está aprendendo a programar, para vocês não confundirem depois, né, ou errar alguma expressão dessa, porque não é tão comum, né? Então você pode utilizar essa forma mais longa, então não tem problema nenhum, e vocês não precisam decorar essa versão simplificada, essa notação alternativa. Bom, até agora então basicamente eu apresentei para vocês a estrutura for, o conteúdo da primeira repetição já foi dado, o que a gente precisa fazer agora é saber utilizar. A gente já viu um exemplo de imprimir números na tela, né, de 1 a 10, mas agora a gente vai para um desafio, né, um exercício um pouco mais interessante. Né? A gente vai começar com 10 círculos, certo? Utilizando a estrutura de repetição, certo? Vamos utilizando o for. E como é que seria o código para resolver esse problema aqui? Bom, vamos substituir o print por um elipse. Ou seja, vamos pegar aquele código aqui, ó. A gente vai basicamente substituir esse print ln aqui, com i, a gente vai botar um elipse e vai deixar o que se repete, né? Ou seja, que não muda. Então, eu não estou alterando o tamanho, não estou alterando o y, então todos estão na mesma altura. Certo? Então, está repetindo aqui. O que vai mudar é o x. Então, eu preciso ver qual é o padrão de alteração do x. A gente já analisou e já sabe que esse x aqui, ele altera de 50 em 50 pixels. Certo? Então, a posição x é incrementada de 50 em 50 pixels. Então, por que não usar a variável i, a variável computadora, que terá valores de 1, 2, 3, 4 até 10, multiplicada por 50. Certo? Assim eu vou ter 50, 100, 150, 200, 250, vou ter até 500, né? O i vai de 1 até 10. Então, ó, é bem simples. Então, o que eu vou fazer, onde tinha um x, que era um valor que eu preciso calcular, eu vou pegar a variável contadora e multiplicar por um valor, que vai representar a variação de um círculo para outro. É a representação do padrão. Isso aqui é muito importante. Certo, pessoal? Até marcar aqui. Isso aqui é muito importante. Vou deixar aqui marcado aqui para vocês. Isso aqui é o padrão, é a representação do padrão da estrutura de repetição. Geralmente você utiliza a estrutura de repetição para automatizar algum processo, algum cálculo. Então é exatamente nesse exemplo aqui no X que eu estou utilizando isso. Então aqui eu posso fazer N exercícios possíveis de alterar x, de alterar o y, de alterar o tamanho, alterar a largura, alterar a altura. Então teria resultados bem diferentes. E até aconselho vocês a experimentarem aqui. Vou alterar o tamanho, a gente vai ter uma parte de exercício, mas se você quiser mudar, brincar com algum desses valores, para ver os resultados, faz parte da filosofia do próximo de experimentar. Ok? Bom, então modifico o exemplo anterior para desenhar a seguinte peça. Né? Aqui está no eixo X. O que eu precisaria de alterar nesse código para ele fazer no eixo Y? Certo? Então, o que eu precisaria alterar? E para este caso? Então, vocês vão lá nos fóruns,
né? É bem simples o exercício, não vou nem responder, porque basicamente é aproveitar o código anterior e fazer alguns detalhes, certo? Ao fazer algumas alterações, você vai ter esses dois resultados, certo? Então faz parte do exercício da prática, vocês vão compartilhar o código lá nos fóruns. Bom, aí esse aqui vai mais interessante, a gente vai resolver agora. Imagine que eu preciso desenhar essa peça aqui, né? Ou seja, que esses círculos aqui, e eu preciso utilizar, obviamente, uma estrutura de repetição. Como eu resolveria isso? Aqui tem várias formas de resolver esse problema. Eu posso resolver com várias elipses brancas e pretas, eu posso resolver apenas com uma elipse, só que não tenha contorno, ou não tenha preenchimento, tenha só contorno, certo? Então, um que só tenha preenchimento e não tenha contorno, e a ordem também que eu vou desenhar pode influenciar, certo? Depende de como você vai resolver isso. Então, tem várias formas de resolver esse problema. Então, vamos começar. Vamos analisar este exemplo. A solução seria desenhar uma elipse após a outra no mesmo centro. Faltou aqui. Eu tinha colocado aqui no mesmo centro. Certo? Então, eu tenho aqui a primeira elipse, desenhada aqui nesse centro aqui azul. Eu vou desenhar a segunda elipse aqui, certo? Por cima da outra. Depois eu desenho a terceira elipse. E aí, por enquanto, é só um exemplo mais simples. E eu finalizo aqui. Você vê que até o resultado final não é exatamente igual como está lá, mas a ideia é essa. Eu estou fazendo 3 elipses, desenhando uma. Eu estou aqui, por enquanto, se tem contorno ou não tem contorno, não importa, certo? Mas daqui a pouco a gente vai entrar nessa discussão. Qual é o padrão na alteração dos parâmetros da elipse? Então, na instrução, elipse, x e y, largura e altura. O que muda quando eu altero? O que está mudando aqui, né, no meu padrão de repetição? Certo? O centro muda? Não, não muda, né? O centro não está mudando. Todos têm o mesmo centro. Certo? O que está mudando é o tamanho, é óbvio, né? Então, se eu desenho a primeira, a segunda tem um tamanho um pouco menor no mesmo centro, a terceira um tamanho um pouco menor no mesmo centro. Então, o que muda é o tamanho. Então, vamos usar a variável contadora aí para multiplicar um tamanho qualquer, assim a cada passo da repetição, certo? Do loop, uma nova elipse maior será desenhada. Então, vamos aqui, abrir aqui o processing. Não vou utilizar o body setup, eu vou criar um tamanho 600 por 600, 800 por 800, um pouco maior, 800 por 800, certo? Por enquanto eu vou desenhar só as elipses, então vou fazer aqui o for, certo? Int i vai começar com 1, o i vai ser menor do que menor ou igual a 10, vou desenhar exatamente 10 elipses. Eu poderia botar menor ou igual a 10 ou menor do que 11, dá na mesma. Eu vou botar que o meu i é igual a i mais 1, é o meu incremento. Ok? Ele está reclamando de que aqui? É porque eu não... Sim. Será que eu não escrevi nada ainda? O processo ou é um erro meu por aí? Acho que é, só que eu não escrevi nada ainda. Sim, então a elipse eu vou colocar por enquanto um x que eu ainda não sei. Na verdade eu já sei qual vai ser no centro, então 400 por 400, certo? E eu vou alterar o tamanho, então eu vou botar um i vezes, sei lá, 100. Se eu fizer 100 vai dar mais do que 1000, então tá i vezes 80 e um i vezes 80, já que são círculos, certo? Se eu fizer isso, executar, opa, não deu certo. Por que não deu certo? Basicamente porque eu estou começando da elipse menor
é que eu vou explicar aqui no código, e desenhando elipses maiores em cima. Então tá aqui o código, botei aqui 100, 600, 300, e estou mudando aqui a cor. Mas se eu desenhar, não vai dar certo. Então, basicamente, porque eu estou desenhando, a ordem do desenho das elipses está interferindo. Então, eu estou desenhando uma elipse, né, em cima da outra. Tem uma transparênciazinha aqui, porque a ordem é importante. Então, se eu desenhar uma elipse menor, botar uma elipse maior em cima, eu vou apagar, eu vou cobrir o que está lá. Certo? Então, temos que mudar a condição eu vou só mostrar aqui. Se eu botar aqui no fio, para não ter preenchimento, ele vai ficar só com umas linhas. E aí, ó, tá aqui todas as elipses desenhadas, os círculos desenhados. Então deu certo, certo? Eu quero, então não é 80, é 100 mesmo. Eu vou botar aqui 100 porque eu quero que extrapole o limite da tela. Assim. Então, vou colocar até 11. Quero que ele extrapole. Certo. Fechou. E agora eu quero engrossar as linhas. Não quero engrossar as linhas. Vou tirar aqui no fio porque eu quero mudar a ordem. Bom, como eu falei, tem várias soluções para a gente resolver esse problema. Eu posso, por exemplo, simplesmente tirar o preenchimento e aumentar a largura da linha. Eu resolveria o problema. Já está aqui, eu vou fazer isso logo para vocês verem, mas eu quero resolver de outra forma. Como é que aumenta a linha? Stroke weight, é o peso da linha. Então eu vou botar aqui 25. Se eu botar stroke, e aí eu mudo o background, boto um background branco. Pronto. Simples, não é não? Olha só, fiz 11 elipses, utilizando a estrutura de repetição. Tirando aqui a parte de configuração, basicamente em duas linhas, né? O código principal seriam duas linhas. Imagine fazer isso, né? Tem que desenhar e calcular todos os tamanhos dessa elipse, de cada uma das 11 elipses. E dá muito trabalho. Então, a estrutura de repetição simplifica muito a vida de quem está programando, principalmente quando você percebe que existe um padrão na construção, na solução. Certo? Então, bom. Agora, vamos supor que não existisse o no fio. Se eu tirar aqui o no fio e executar, vai acontecer aquele problema que eu falei. Uma elipse está cobrindo as que estão atrás. Então, qual seria uma solução? Uma solução, eu coloquei aqui, na verdade, seria como essa aqui, está aqui na verdade. Eu desenhar a elipse maior, depois desenhar a elipse menor e depois desenhar a elipse menor. Então, eu começar de trás para frente, da elipse de tamanho maior e diminuindo a elipse de tamanho menor. Então, ao invés da variável i começar com 1, ela vai começar com 11. E ao invés de eu incrementar, eu vou diminuir, decrementar. E o critério de parada é quando ele for maior do que 0. Ou seja, eu estou só invertendo. Basicamente, eu inverti. O critério de parada que era igual a 11, agora ele vai ser maior do que 0. Como é que ele foi igual a 0? Ele para. Acabou. Certo? Então, ele vai começar com 11, eu vou estar diminuindo, né, o i. E agora o i vai ter que ser maior do que 0. Se eu executar, olha aí, apareceu. Certo? Só mostrar. Antes estava assim. Quando eu executo desta forma, não aparece nada. Quando eu inverto, aí funciona. Então, estou começando de trás para frente, da elipse de tamanho maior, porque esse i vai começar com 11. Então, eu vou entrar já a primeira vez aqui da repetição, desse for, ele vai começar 11 vezes 100, vai começar com 1100 de largura, 1100 de altura. Aí ele vai subtrair de 1. Então vai ser 10 a próxima vez, e aí vai ser 1000 de largura, 1000 de altura, e a próxima vez 900, depois 800, depois 700, 600. Eu vou até colocar aqui para vocês, vou botar aqui um print, vou precisar botar a chave, porque vai ter mais de uma condição. Eu vou botar um print ln, e vou botar o i aqui, executar, e aí ele vai mostrar aqui, ó. Começando de 11, 10, 9, 8, etc, até 1. Certo? Ele começou de 11 a 1.
ok? Então, desta forma, eu resolvo este problema, ou seja, essa peça lá que tinha esse efeito. Bom, e para esta peça? Certo? Como é que seria a solução? E para esta? E para esta, agora alternando cores, né? Eu tenho uma harmonia cromática aqui, certo? Eu estou alternando aí um preto, o verde e esse roxo, certo? E esse aqui, agora eu tenho 3 cores, aqui eu tenho 2 cores. Esse eu estou considerando que o preto ali é a linha, né? O contorno do círculo. Nesse aqui eu estou sem contorno, mas com 3 cores. Certo? Então essa parte aqui é exercício que vocês irão fazer em casa, certo? Praticar, basicamente é só alterar esse código aqui, não tem muito, assim, não vai ter muita extensão, porque tudo agora, a partir de agora, com a estrutura de repetição vai simplificar bastante, né? O volume de código vai diminuir, porque eu vou automatizar muita coisa. Certo? Então vocês vão praticar fazendo essas estruturas, então, basicamente mudar esses códigos aqui, mudar a elipse, mudar rect, agora mudar o tamanho, atribuir cor aqui interno, se for uma cromática ele vai alternar em uma cor e outra, né? São 3 cores, fica alternando entre 3 cores. Então resolva exercícios e compartilhe as soluções e dúvidas nos fóruns de estrutura de repetição. A partir de hoje eu vou criar um novo fórum, né, que são estrutura de repetição tanto no celular como no Discord. Vocês podem comentar lá, compartilhar o código, as dificuldades, dúvidas nesses fóruns. Bom, eu queria também mostrar para vocês esse vídeo aqui, e nada, eu vou botar aqui o link para vocês assistirem em casa, que é um vídeo bastante interessante, que ele explica como é que você faz um teste de mesa. Um teste de mesa é entender como o algoritmo está fazendo. Até agora a gente não precisou fazer teste de mesa, porque o que a gente estava fazendo era muito básico, né? Então não tinha muita complexidade. Mas que a gente envolve o instituto de repetição, e tem variável contadora, tem expressão interna, então aqui ele usa um exemplo bem simples, que é total é igual a total, valor anterior, mais uma outra variável x mais 1. E aí ele meio que rastreia, também conhecido como chinês, eu nem gosto de usar essa expressão, certo? Mas é muito conhecido na programação também. Faz aí o teste de mesa, faz o chinês, o algoritmo, entendeu? Faz o rastreamento do algoritmo, então entender qual o valor de cada uma das variáveis. Neste caso eu tenho 2 variáveis, que é o x e o total. Ele vai dizer, ó, começa com 0, faz isso, vai para 1, faz isso, vai para tanto. Aí ele vai meio que mostrando cada um dos passos e os valores que serão alterados. Então é muito bom, eu aconselho vocês fazerem esse exercício aqui, para vocês entenderem, né? Vocês estão entrando numa nova, assim, forma de pensar, de construir algoritmos, né? Que você vai reconhecer padrões, como é que esses padrões podem ser reaproveitados, podem ser construídos. Então o teste de mesa ajuda bastante a você entender como a estrutura de repetição funciona. A gente vai começar com a estrutura de repetição, que é a mais simples, né, que são quantidades definidas, que é o for. A próxima estrutura de repetição vai ser uma estrutura de repetição que não tem quantidade definida, o critério de parada é uma condição. E aí fica mais complicado ainda a gente conseguir rastrear e entender quantas vezes essa estrutura vai ser repetida. Tá bom? Então a gente fica por aqui hoje, para a aula de hoje. A aula de sexta-feira vai ser a aula de tira dúvidas. Novamente, a gente vai fazer uma webconferência, vou resolver exercício para vocês tirarem dúvidas, a gente conversar, porque agora, neste momento, é muito importante que nenhuma dúvida fique em aberto. Use o fórum, pergunte lá no Discord ou no Solar, participe das aulas, das webconferências, para tirar dúvidas, envie sugestões, que é muito importante para vocês acompanhar a disciplina, porque a partir de agora, cada vez mais vai entrar assim, conteúdo um pouco mais denso, vamos dizer assim, que precisa de bastante prática. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês todos estejam bem. Até logo, pessoal.